A fraude e as acusações de fraude deixaram muito mais claros os alinhamentos de Nicolás Maduro com autocracias que contestam a ordem internacional, China, Rússia e Irã. Confira na reportagem. Nesta terça-feira, o navio de guerra Smone, da frota russa do Báltico, atracou em La Guaira, cidade portuária na Venezuela. A iniciativa busca fortalecer os laços bilaterais entre a Rússia e o país de Nicolás Maduro, que vão além do campo militar. Abrange setores como energia, turismo, agricultura e economia. Outro aliado do Kremlin nas Américas é Cuba, onde o navio Smone fez escala antes de chegar à Venezuela. Miguel Díaz-Canel e Vladimir Putin foram alguns dos primeiros líderes mundiais a reconhecer e parabenizar o presidente venezuelano pela reeleição. O viés une ainda Maduro a autocracias como Irã e a China, enquanto é criticado por democracias ocidentais, tanto de esquerda quanto de direita, pela eleição apontada por várias destas nações como uma fraude. O eixo de apoio à Venezuela tem ainda a Coreia do Norte. O Ministério das Relações Exteriores de Maduro já afirmou que os dois países forjarão uma nova ordem mundial, num misto de interesses comerciais e ideológicos. Em comum, Venezuela e aliados compartilham um mesmo inimigo. São os Estados Unidos, apontado como imperialista. Um ressentimento que as eleições venezuelanas evidenciaram ainda mais. Maduro já chegou a acusar os Estados Unidos de tentarem dar um golpe de Estado na Venezuela ao reconhecerem a vitória do oposicionista Edmundo González, que, ao lado da líder Maria Corina, virou alvo de uma investigação do Ministério Público chavista do país, num sinal de aumento da repressão. Não me importa. Aqui quem decide é o povo de Venezuela, não o governo dos Estados Unidos. Aqui quem decide é a Constituição. Aquí quien decide son las instituciones venezolanas. Somos los venezolanos. Nadie se debe meter en esto. Nadie es nadie. ONGs de direitos humanos acusam a Venezuela de manter mais de 300 presos políticos, fora a prisão de mais de 1.000 manifestantes que foram às ruas contra a proclamação da vitória de Maduro. Solo pido justicia por nuestros hijos. Nuestros hijos no son ningunos guerrilleros, ni son ningunos delincuentes, ni son terroristas, ni los cargos que le acusan. E assim como acontece com seus aliados autocráticos, Maduro mira na guerra virtual contra redes sociais. Proibido em países como Irã e Coreia do Norte, o WhatsApp pode ser banido também da Venezuela. Em um discurso a apoiadores nesta segunda, Nicolás Maduro disse que o aplicativo de mensagens é usado por fascistas para ameaçar o país. Eu vou romper relações com WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Mais ou menos como dizer, eu vou romper relações com o telefone. Não, aí ele disse que vai para o WeChat, que é chinês, e para o Telegram, que é russo. Bom, participantes da roda agora, deixa eu começar pelo Sandro Teixeira Moita, professor da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, a ECM. Sandro, obrigado pela disposição de participar. Boa noite para você. Boa noite, muito obrigado pelo convite, William. Boa noite a todos da bancada e a nossa audiência. E os nossos, Daniel Hittner, boa noite para você em Brasília, Daniel, Caio, aqui comigo na bancada em São Paulo. Sandro, começando por você. Maduro se sente, não sei, queria ouvir a sua avaliação, se sente protegido e seguro na atual situação internacional? Sem dúvida, William. Sem dúvida, Maduro se garante muito nos laços que ele construiu desde 2018, com China, com Índia, com China, com Rússia e até com alguns negócios com a Turquia. Então, você tem tido uma presença de alguns negócios turcos, pequenos até, algumas questões de algumas empresas ali, mas uma presença russa muito forte no componente militar, de tecnologias militares para as Forças Armadas da Venezuela e tecnologias chinesas para a vida pública venezuelana. Então, o cartão da pátria, chamada Tarjeta de la Pátria, que são os benefícios pagos pelo governo do Maduro à população ali, que fica muito refém desses benefícios, né, e tem que votar para manter esses benefícios ali em dia e receber algum subsídio para poder sobreviver, é de tecnologia chinesa. Toda a rede de telecomunicações venezuelana
é da Huawei e da ZTE, que são chinesas. Ou seja, a Venezuela se tornou hoje um certo laboratório, não só na questão ideológica das autocracias, mas também nesses controles militares e tecnológicos, nesse sentido. Daniel, você vê, nós estamos ampliando o nosso horizonte um pouco quando a gente fala da crise venezuelana. Tem um componente doméstico brasileiro para lá de evidente. Nós estamos querendo relacionar esse componente com as transformações internacionais. Em que medida, Daniel, entre os formuladores de política externa e os que tomam decisões nesse âmbito, com quem você tem o costume de conversar todo dia em Brasília, essa situação é reconhecida ou ela não está no cálculo? Tem uma clara percepção de que a Venezuela tem se aliado a um eixo ali, que é um eixo, por um lado, que se opõe, digamos, ao Ocidente ampliado, né? As democracias ocidentais, e que está de um lado do tabuleiro global, em que o Brasil, em tese, não tem muitos laços. Por outro lado, o Brasil, na condição de integrante dos BRICS, tem relacionamento exatamente com esses países, ainda mais depois da ampliação dos BRICS já com o Irã, por exemplo, né? O Brasil tem resistido muito, este governo tem resistido muito a submeter a uma lógica de uma fragmentação geopolítica em que você tem esse cenário Guerra Fria 2.0, então, de um lado, Ocidente ampliado, de outro lado, Sul global liderado pela China, então você tem que escolher necessariamente um caminho. A aposta tem sido muito de beber dos dois lados, beber das duas fontes, se beneficiar hora do relacionamento com um, hora do relacionamento com outro, sem fazer escolhas. Mas essa é uma aposta que talvez não seja possível sustentar no médio e longo prazo. Esse recado, por exemplo, o governo brasileiro já recebeu de conselheiros do próprio Joe Biden. E é uma mentalidade muito reforçada por Donald Trump, né? A mentalidade de que você tem que escolher, você tem que ficar com os Estados Unidos, né? Você vê o dilema, Caio? É por aí que a gente está levando a nossa conversa. A gente tem esse componente de política doméstica no Brasil fortíssimo. A partir dele a gente consegue definir quem realmente leva a sério uma série de princípios ou não, mas não é desses que eu estou falando nesse instante. Eu estou tentando entender em que medida, em Brasília, se leva em consideração esse cenário internacional ou apenas puramente o doméstico? Não, do que eu sinto, William, conversando com a diplomacia brasileira, vai muito na linha do que o Daniel disse também, de buscar tirar benefícios nacionais, internos, a partir de uma política de equidistância do conflito mundial que vocês colocam sempre aqui entre democracias e autocracias. E para mim é muito simbólico isso, comparando a visita do Lula aos Estados Unidos com a visita do Lula à China em 2023. A visita do Lula em Washington, ela durou 2 dias, 3 dias. Ela teve uma agenda muito nobre, né? Democracia, valorização do trabalho, combate ao trabalho precário e meio ambiente. Mas a agenda do Lula na China, no ano passado, ela durou quase uma semana. A comitiva era muito maior, as negociações, as declarações, houve muito mais envolvimento e trabalho da diplomacia para organizar uma visita em relação à outra. Mas sempre quando a gente trata desse assunto, é de que essa divisão do mundo moderno, que vocês sempre colocam aqui entre democracias e autocracias, não é um problema do Brasil. Lorival, sempre a gente vê em política internacional o conflito entre o que possam ser propostas de atuação ou linhas definidas como linhas de atuação e no que aquilo resulta. No caso da Venezuela e do papel da Venezuela na contestação da ordem internacional via os seus desafiantes, China e Rússia, o Brasil, de fato, acaba se alinhando ou não? Bem, esse alinhamento vem de muito tempo já, né? Assim, por parte do presidente Lula. É que é preciso fazer uma distinção entre o discurso do Itamaraty, principalmente, né? E a prática. E até mesmo o discurso do Lula, que é diferente do discurso do Itamaraty, né?
E isso vem de muito tempo só e vem emoldurando assim, todas as decisões que ele toma, que é sempre no sentido de favorecer quem ele considera que é de esquerda e desfavorecer quem ele considera que é de direita. Em outubro de 2003, eu estava em La Paz, quando havia protestos contra o presidente Gonçalo Santos de Losada, que foi eleito democraticamente, e entre os líderes dos protestos estava o Evo Morales. O Marco Aurélio Garcia chegou lá com o Bielsa, que era chanceler argentino, e o Marco Aurélio chegou para o Gonçalo Santos de Losada e disse que o Brasil não o apoiava, junto com a Argentina, ou seja, os dois maiores países da América do Sul. Eu estava lá quando o Gonçalo Santos de Losada decolou no helicóptero e foi para Miami, para o exílio, né? E o argumento que o Marco Aurélio Garcia, a frase foi: não queremos banho de sangue, ou seja, não queremos que um presidente reprima manifestações da população contra ele, um presidente eleito democraticamente. Agora é o contrário, quer dizer, o recado do Lula é para a oposição, não queremos banho de sangue, para a oposição venezuelana, uma oposição que venceu democraticamente uma eleição contra um ditador que está lá de forma espúria. Então, o critério do banho de sangue, ele muda de acordo com se é o seu amigo que está no poder ou se é o amigo que está na oposição. 2 anos depois, o Maduro se elegia presidente e era amplamente apoiado pelo Lula. Então, a política externa brasileira, ela vem cada vez explicitando mais essa escolha pelos que ele considera que são de esquerda, independentemente de ser democracias ou autocracias. Só que agora, como o mundo está diferente, né, assim, houve essa polarização entre autocracias e democracias, a filiação do Lula, o alinhamento do Lula com a China, com a Rússia, com o Irã, que ele também fazia isso na época do Ahmadinejad, em tempos nucleares perigosos, né? Esses alinhamentos agora acabam ganhando mais explicitamente essa conotação, o que é muito paradoxal para o Brasil, né? Porque ele enfrentou uma tentativa de golpe militar do antecessor dele, sobreviveu a isso, ele tem uma história, né, que supostamente de luta pela democracia, chegou a ser preso e tal no final dos anos 70 como líder sindical, mas o que a gente percebe é que essa questão ideológica da esquerda, que hoje ganha da extrema esquerda, né? Porque você pode ser de esquerda e ser democrata, como o Gabriel Boric no Chile, ou o Sánchez na Espanha e tantos outros. Mas essa conotação, o tipo de esquerda que ele apoia, né? Que é essa esquerda que é estatista, de intervencionista. Que tem como definidor ser anti-americano. E que no campo geopolítico é a contestação da liderança americana, acaba se tornando, hoje é uma esquerda antidemocrática. Thaís, quando a gente fala do ambiente internacional que torna ao Maduro mais fácil sentir-se confortável, a gente tem que levar em consideração nesse conjunto heterogêneo de países que a gente coloca como contestadores da ordem internacional, o peso da economia deles. China, a gente não precisa nem perder tanto tempo, a gente sabe qual é o peso da economia chinesa. E os outros? O peso da Venezuela é 0, mas ele é um ponto geográfico importante para a Rússia, e hoje a Rússia, que tem financiado especialmente as ações militares, ela é uma economia que está com a maior sanção da história da comunidade internacional e está crescendo 4% ao ano. Agora, no começo do ano, cresceu mais de 5% no primeiro trimestre. O Brasil é o maior importador de diesel da Rússia. Nós estamos entre Rússia, China e Turquia como os 3 maiores importadores de diesel, porque tem um desconto de 20 centavos que faz diferença para o Brasil, e boa parte da explicação da Petrobras não ter precisado reajustar o preço do diesel aqui, quando o petróleo subiu, foi por causa da compra do petróleo, do diesel da Rússia. E assim a Rússia está sobrevivendo, quer dizer, e ela o Maduro deve olhar para ela, e a Rússia e Putin deve falar para ele: amigão, você viu o que aconteceu comigo? Fizeram sanção que nunca fizeram antes, bloquearam todo o dinheiro, a gente está crescendo, nós estamos recebendo investimento, estamos vendendo petróleo para todo mundo,
onda. Então, assim, vai tranquilo que fica tudo bem. Invada a entendeu? Guiana que vai dar tudo certo. Exato, mais ou menos por aí. Sandro, para terminar contigo a nossa roda hoje, uma pergunta que eu sei que ela é abrangente, talvez um pouco especulativa, mas eu acho que está na cabeça de muita gente depois do que a gente conversou aqui. O Brasil tem assumido um papel, eu não vou agora qualificar qual é, no meio da crise venezuelana, com suas divergentes versões de como que esse papel se dá. Em que medida esse papel é completamente subordinado a essas transformações geopolíticas mais abrangentes que fizeram na prática da Venezuela um peão numa briga muito maior? Bom, William, eu quero começar a minha resposta divergindo um pouquinho do Daniel, no sentido de que eu acredito que a gente está num momento ainda, como a gente já falou em outras passagens por aqui, de um fracionamento da ordem. Talvez a melhor definição para isso tenha sido do ex-ministro das Relações Exteriores britânico, o David Miliband, quando ele fala de um fracionamento da ordem em uma ordem multipolarizada de interesses, mas não de alianças. Então, por isso, como você não tem dois atores que organizam o cenário, né, como foi na Guerra Fria, você ainda tem atores que estão aspirando a isso, Estados Unidos de um lado, China de outro, você tem atores que estão aproveitando a sua mão livre para isso. E aí você vê o que a Thaís falou no sentido da Rússia, ter utilizado a Venezuela como laboratório para sanções, especialmente para a questão de ouro. Quando eles viram as sanções aplicadas à Venezuela, eles começaram a reverter e adquirir muito ouro a partir de 2015, e isso, inclusive, entrou em documentos de segurança russos. E o papel do Brasil nesse sentido, nesse fracionamento de ordem, talvez seja de divisar para qual caminho o oceano, o vento sopra no oceano. E talvez isso é que seja o caminho mais difícil, de divisar, porque a gente está num momento de transição de ordem, mas muito complexo. A gente está com a ameaça de uma guerra em larga escala no Oriente Médio, e não se sabe para que lado vai. Isso também deve ter entrado no cálculo estratégico do Maduro e do grupo que o sustenta no poder, que o fato é, e tanto o Lorival quanto os outros comentaristas podem dizer isso até melhor do que eu, ele hoje, nessa eleição, está muito mais forte do que na de 2018 e muito mais apoiado nas tecnologias chinesas, muito mais apoiado nas garantias russas de segurança nesse sentido. Tem mais de 60 bilhões de dólares chineses investidos na Venezuela, 7 bilhões de russos. Então, talvez o papel do Brasil seja entender esse cenário. Mas nós estamos num papel também de ser a ponte do diálogo, né? Esse papel já nos foi imposto. Joe Biden conversa com Lula para poder ter um diálogo sobre a situação. E por aí vai. Então, talvez este seja o destino do Brasil nesse momento e nessa crise, porque não há como pensar a política da América Latina sem pensar nesse sentido o papel brasileiro nisso.